Ok, pessoal, tudo bom? Tudo pronto? Aqui, professor Albano com vocês, falando mais um pouco de química. Começar mostrando aqui o blog Música e Química Juntas, tá bom? Dá uma visitada lá no nosso blog. Tem vídeo aqui a gente fazendo experiências no laboratório com a turma. Tem algumas informações sobre químicas, bem legal, bem importante. Informações, átomos novos, né, que apareceram na tabela periódica. Tem questões do Enem comentada, tá ok? Mais informações, lei de Hess, estequiometria, alguns vídeos, aulas também, muita coisa. Tem música também, tá? Temos vídeos aqui com música sobre química. Dá uma visitada aqui, ó, música e química juntas.blogspot.com.br. Beleza? Aqui agora. A gente vai falar hoje sobre átomos e moléculas, né? Química geral. Vai ser uma aula bem simples, informações bem simples, mais históricas, para a gente começar uma parte importante da química. Química geral, galera do primeiro ano estudando, galera do terceiro ano relembrando, se preparando para o Enem. Então, vamos nessa. Antes de começar efetivamente com átomos e moléculas, tem informação que eu preciso saber. Lavoisier, sabe lembrar, né, que a galera já sabe. Lavoisier, a lei de Lavoisier, ou lei de conservação das massas. A primeira lei ponderal, a gente vai falar sobre leis ponderais aqui antes dos átomos e moléculas. Primeira lei ponderal, lei de Lavoisier, lei de conservação da massa. Conhece-se a frase sobre essa lei que é o seguinte: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O que na verdade Lavoisier não disse isso, né? O que Lavoisier disse foi: na reação química em ambiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Tá ok? Basicamente, se eu somar o reagente é o que está antes da seta, lembra disso, né? Transformação. E depois da transformação vem os produtos, o resultado. Então, se eu somar as massas dos reagentes, tem que dar exatamente igual à massa dos produtos. Tá? Toda reação química que cai em vestibular é considerada em ambiente fechado, né? Respeitando a lei de Lavoisier, para que nada seja perdido ou nada de fora da reação entre no produto. Olha só um exemplo. Magnésio reagindo com oxigênio, formando óxido de magnésio. Aqui eu tenho dois reagentes e um produto. A quantidade não importa. O que importa é que tanto de reagente que tiver vai somar e vai dar igual à soma de todos os produtos que tiver. Aqui eu tenho 24 gramas de magnésio e 16 de oxigênio. 24 mais 16, somando os reagentes, vai dar 40, que é a soma dos produtos. Aqui eu só tenho o óxido de magnésio, que já é 40 gramas, então produto 40 gramas. Essa é a lei de Lavoisier, a primeira lei ponderal. Temos a segunda lei ponderal, lei de Prost, né? Lei das proporções constantes, que diz o seguinte: a proporção em massa de substância que reage e que são produzidas na reação química é fixa, constante e não muda, é invariável. Tá? O que isso quer dizer? Mais complicado de entender essa leitura, esse texto. Mas o que isso quer dizer? Proporções, o número é fixo, não muda. O pequeno número é invariável. Então tem aqui, ó, 12 gramas de carbono, tá bom? Reagindo com 32 gramas de gás oxigênio, formando 44 gramas de gás carbônico. Você percebe que a lei de Lavoisier, a primeira lei que a gente falou agora, foi obedecida. 12 mais 33, 44. Essa é a lei de Lavoisier, mas Prost fala em proporção. Eu estou usando 12, preciso reagir com 32 para formar 44. Mas se eu reagir o dobro, se eu usar o dobro de carbono, 24 carbonos, aqui ó, 2 vezes 12, 24 carbonos. Se eu coloquei o dobro de carbono, eu vou precisar do dobro de gás oxigênio também, 2 vezes 32. Então vou precisar de 64 gás oxigênio e vou formar também o dobro de gás carbônico. Se eu colocar o dobro, eu preciso do dobro e vou formar o dobro. Se eu colocar aqui o triplo, eu vou precisar do triplo e formar o triplo. Se eu colocar só a metade, eu só vou reagir
a metade do gás de oxigênio e só vou formar a metade de gás carbono, tá? Proporção constante. Sempre no caso do carbono com oxigênio, sempre vai ser 12 gramas de carbono com 32 gramas de gás de oxigênio. Aqui outra informação, outros dados, né, para ser mais específico. Nitrogênio reagindo com hidrogênio formando amônia, tá? Gás, gás e gás. Tá bem simples aqui. Olha só, eu tenho 1 grama de nitrogênio que formam com 4,60 que reagem com 4,66 gramas de gás hidrogênio. Logicamente, pela lei de Lavoisier, vai dar 5,66 o resultado, que é a amônia aqui. Mas aqui embaixo está o dobro, está o dobro do que foi colocado em cima. Então, obrigatoriamente aqui embaixo tem que ser o dobro. E aqui também vai resultar no dobro, tá? Se eu colocar 3, o triplo da primeira, né? Então aqui eu vou precisar também de o triplo da primeira e o resultado vai ser o triplo da primeira. Eu posso pensar no triplo, posso pensar de qualquer forma, eu posso pensar, já que eu tenho aqui facilmente, ó, primeira reação somada com a segunda dá a terceira. Também posso pensar nisso, né? A primeira com a segunda dá essa terceira. Primeira com a segunda dá essa terceira. Qualquer proporção que eu consiga, qualquer visualização, qualquer comparação com os valores que eu conseguir, eu faço com os demais. Tá? Multiplicando, dividindo, o que for necessário. Ok? Pronto, vamos lá? Um pouco de história sobre os átomos. Átomos e moléculas. Reza a lenda que Leucipo, né, Leucipo aí que viveu entre 490 e 460, essa data não é certa, né? Tem gente até que diz que, cientistas que acreditam que Leucipo nunca existiu, mas essa história foi importante para o estudo químico que a gente conhece hoje. Tá? Não sei se é verdade, mas toda essa ideia inicial é importante. Bom, diz que Leucipo caminhava em direção à praia e olhando de longe para a praia, para a areia da praia, ver se você consegue entender o que eu estou dizendo. Notava antes da água do mar, via a areia da praia como um corpo só, uma calçada, branco, amarela, né? Uma calçada só. Mas chegando mais perto, percebeu que a areia era grãos, eram vários pedacinhos, não como ele via de longe, que parecia uma calçada só, um corpo só. Tá? Então Leucipo imaginou, tudo é assim, tudo é feito de coisas menores, de partículas menores. E essa menor partícula é a menor partícula de tudo, não pode ser quebrada. Se eu olhar mais de perto, tudo vai ter essa pequena partícula. Aí vamos falar agora de seu discípulo, Demócrito, discípulo de Leucipo, que foi conferir o estudo do seu mestre, né? Então fez alguns experimentos para poder comprovar que o mestre estava certo. O primeiro experimento que ele fez foi, ele pegou pedra e saiu quebrando. Aqui não é Demócrito, tá bom? Não é Demócrito aqui. Saiu quebrando pedras até chegar no grãozinho pequeno, né? Aí ele viu, confirmou, realmente o mestre estava certo. Defendeu a ideia que a matéria era composta por partículas bem pequenas, pequeníssimas. A pedra quebrou em várias partes até chegar no momento que ele não conseguia mais partir, que era o grão. Fez isso com folhas, né? Saiu rasgando as folhas até chegar numa parte que ele não conseguia mais rasgar de tão pequena. Aí Demócrito foi quem batizou essa partícula. Leucipo deu essa ideia, Demócrito comprovou e batizou, chamou de átomo. A palavra átomo, etimologicamente falando, não divisível ou indivisível. Isso é uma teoria baseada apenas na intuição e na lógica. Não tem nenhum experimento científico, a não ser esse, se eu puder chamar de experimento, de quebrar a pedra, tá? Para comprovar. Ok? Bom, isso aí faz muito tempo, né? 5 séculos antes de Cristo. Depois parou um pouco essa história e veio esse cara aí que mudou tudo, né? Nos trouxe a salvação, nos livrou do pecado e aconteceu tudo aquilo que vocês conhecem. Essa história é super importante. Bom, muito tempo depois, só para você entender, coloquei Jesus Cristo no meio só para você ter a ideia, apareceu esse cara aqui, Dalton, né? Lá para bem muito depois de Jesus Cristo aí, 1803 mais ou menos, é datado os livros,
né? Diz que Dalton, o químico inglês John Dalton, desenvolveu uma teoria sobre o átomo, né? Ele sentiu a necessidade de colocar esse átomo de uma forma maciça para poder estudar. Só era teórico, só era o que Leo Simple e Delmox tinha dito, mas faltava o físico para estudar. Então ele pegou essas ideias iniciais e elaborou as suas teorias, seus postulados sobre o átomo. Que alguns postulados. Todas as substâncias são compostas de minúsculas partículas, denominadas átomos. Os átomos não podem ser criados nem destruídos. Substâncias simples são formadas por átomos simples isolados, já que átomos iguais se repelem. Substâncias compostas são formadas de átomos compostos que podem se decomporem durante uma reação química em átomos simples. Você vê que átomo simples e átomo composto está entre aspas aqui, porque não é bem essa palavra que a gente usa hoje, né? Essa definição sobre átomo. Átomos de uma mesma substância são idênticos em forma, tamanho, massa e nas demais propriedades. A massa de um átomo composto é a soma de todos os átomos simples componentes. Tá bom? Esses são os postulados de Dalton. Aí Dalton elaborou um modelo para poder visualizar, né? A esfera maciça e indivisível, o átomo era de esfera maciça e indivisível, e chamou esse modelo de bola de bilhar. Tá? Aí depois de Dalton veio Gay-Lussac, né? Esse cara fez trabalhos importantes com os gases, né? Deu algumas teorias também, transformações gasosas, aliás, transformações isovolumétricas, né? Isocóricas. Aí eu tenho aqui lei das proporções volumétricas, lei de Gay-Lussac. Nas mesmas condições de pressão e temperatura, os volumes dos gases participam de uma reação química têm entre si uma relação de números inteiros e pequenos. Então vamos lá. Aqui eu tenho dois volumes, só como exemplo. Tenho dois volumes de gás de hidrogênio, também aqui formando a molécula da água, né? Gás de hidrogênio, gás de oxigênio, formando água. Dois volumes, não coloquei unidade, não importa, é a mesma unidade. Eu tenho dois volumes de gás de hidrogênio, reage com um volume de gás de oxigênio, formando dois volumes de água. Aquela questão da proporção, parecida com a lei de Prost, a proporção é constante, não muda, é bem parecido com a lei de Prost, aqui a gente fala de gás. Não posso confundir com a lei de Lavoisier, senão o pessoal vai pensar que soma, e o resultado aqui, 2 mais 1 volume, vai dar 3. E não é, gás não obedece a lei de Lavoisier, tá bom? Mas segue a de Prost, que não é de Prost, no caso do gás, Prost é massa. Gás aqui é Gay-Lussac, que é aquela mesma explicação. Se 2 reage com 1, se eu dobrar aqui, se eu colocar 4, aqui eu vou precisar de 2 para poder tudo reagir. Vai ser formado 4, o dobro, certo? Aquela mesma ideia das proporções constantes, aqui as proporções volumétricas. Logo também depois, informação importante, veio a hipótese de Avogadro, tá? Que diz: volumes iguais de gases diferentes nas mesmas condições de temperatura e pressão quando tem o mesmo número de moléculas. Tá? A gente sabe que os átomos de gases diferentes têm tamanho diferente, têm núcleo diferente, então tem massa nuclear diferente. Só que como são gases, se quiser para gases, não importa se tiver a mesma quantidade, mesmo volume, né? Ou seja, ocupando o mesmo espaço, tiver a mesma condição, eles vão ter exatamente o mesmo número de moléculas. Aí a hipótese de Avogadro, esse nome me é complicado, tem um número. O número de Avogadro é 6,023 vezes 10 a 23, tá bom? Relacionado a 1 mol de gás. Todo mol, 1 mol, tem esse tanto de partícula, tá bom? E isso aqui em condições normais de temperatura e pressão, na CNTP. Tá? Esse número aqui, bem pequeno, minúsculo, né? 10 elevado a 23, vai ficar muito zero na frente. Se eu for escrever no quadro, no papel, vai ficar um número muito extenso de escritura, mas ele é um número muito pequeno. Por isso que foi colocado a base 10 aqui, para facilitar o entendimento. Pode ser arredondado, muita gente arredonda, melhor, já que o número é bem pequeno, a perca não vai ser grande. Está aqui, ó, está usando 6,02 vezes 10 a 23, não importa. Tem gente até que usa só 6. 6 vezes 10 a 23. Tá tranquilo? A perca vai ser bem pequena, não vai dar prejuízo no possível
no possível cálculo, não. Então, o mol de qualquer gás tem 6,02 vezes 10 a 23 entidades. O que isso quer dizer? Isso significa que o mol de átomos contém 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Um mol de moléculas contém 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Um mol de fórmulas contém 6,02 fórmulas. Um mol de íons contém 6,02 vezes 10 a 23 íons. Um mol de elétrons contém 6,02 íons. Tá bom? Guardado aí para vocês. Ok, só uma parte histórica do átomo. Nosso próximo assunto a gente vai começar a contabilizar, a química vai ficar mais quantificada, tá bom? Isso aqui foi só a introdução da química geral aqui para vocês sobre átomos. Espero que tenham gostado. Dá aquele like, aquele joinha, comenta, se inscreve, tá bom? Abração. Tchau.